Aplicarei a eutanásia, porque é a morte por misericórdia, a morte com dignidade, como se fosse o método de morrer e não o morrer que fosse digno ou ignóbil. Meus colegas diziam-lhe: Tadeu Merlin, você não tem esse direito. A medicina tem a tarefa de prolongar a vida, de diminuir as aflições da vida, mas eu, quando estiver no exercício legal da medicina e encontrar pacientes vegetativos terminais que a morte não arrebata, eu encerrarei o ciclo deles aplicando a eutanásia. Os mestres ficavam escandalizados. Certo dia, no período das chuvas de verão, quando a cidade de Los Angeles foi devastada pelas torrentes voluptuosas, o Hospital das Clínicas começou a receber um número enorme de pacientes, de desabamentos, de acidentes rodoferroviários. Quando, por fim, às 17 horas, o telefone toca e uma voz angustiada diz do outro lado da linha: por favor, mandem um obstetra. Eu estou aqui com uma paciente numa delivrance que não chega a concluir. Por favor, mandem rápido o médico, ela está morrendo. Venho tentando salvá-la desde ontem à noite, mas não há dilatação. Ela e a criança vão morrer. A assistente social, que recebeu a chamada telefônica, fica aturdida, porque não havia uma sala cirúrgica vazia, pacientes nos corredores, os médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. Ela pede um pouco de atenção e de espera e vai examinar os plantonistas. E na fila de baixo estava o nome do doutorando Tadeu Merlin. Ela resolveu chamá-lo pelo interfone e explicou-lhe a situação. Não há um médico disponível. Você é quintanista de medicina, poderia dar um socorro, pelo menos, enquanto passa o pico dessa tragédia? Ele era de bons sentimentos e anuiu. Ela pediu o endereço, solicitou à pessoa que telefonava que aguardasse. Ele foi à sala de obstetrícia, preparou a mala com instrumental e recebeu orientação de especialista, pegou a ambulância e dirigiu-se para o subúrbio. Era um subúrbio de imigrantes alemães. Havia muita miséria na já famosa Los Angeles, do petróleo e do cinema que começava. Ele era idealista, mas estava dominado pela revolta, a miséria socioeconômica, os dramas do cotidiano. Quando ele chegou ao Pardieiro, crianças misérrimas pelas escadas, aquele verdadeiro abandono social, a casa caindo aos pedaços. Ele chegou ao 3º piso e no apartamento misérrimo, entupido de crianças, havia uma senhora idosa que tomava conta de uma mulher em avançado estado de gestação, quase desmaiada. A mulher era a paradeira. Doutor, disse ela deve estar morrendo. Não sei mais o que fazer. Eu também tenho filhos, mas ela é culpada. O marido abandonou-a e fez muito bem. Já tinham 6 filhos e ela concebeu mais um. Então o marido pediu que abortasse e ela se recusou. O marido então disse-lhe: como é possível? Nós não temos alimento para nós 8. Como iremos ter alimento para 9? Mas ela resolveu ter o filho. Eu percebi que era um risco para ela. Era um desafio. Mas ela disse que sim, que preferia morrer a matar. E aí está, vai morrer. Por teimosia. Ela podia ter abortado esse monstro e estava livre. Tadeu Merlin concordou com a mulher. É natural. Como que chegava a esse absurdo? Mas a mulher disse: vou levar as crianças para um alimento lá embaixo. Desceu e ele ficou a sós. A mulher gemia com dificuldades. Ele olhou-a e percebeu que realmente não estava havendo uma reação uterina. Ele aplicou-lhe uma injeção. A noite caía. Ele se aproximou da janela para ver a cidade triunfante, enquanto aguardava a reação orgânica. Naquele momento,
ele sentiu a mística do entardecer. Quando ele entrou na universidade, ficou materialista. Mas naquele momento, com duas vidas em risco, a paisagem melancólica, ele lembrou-se de Deus. Lembrou-se de sua mãe, que ele juntava as duas mãos e ensinava-o a orar o Pai Nosso. Então o doutorando Tadeu Merlin fechou os olhos e disse: Deus meu, eu sei que tu existes, mas se tu existes, salva essa mulher e seu filho. São tão miseráveis que merecem uma oportunidade. Eu te suplico, salva-os. Estava ele nessa busca, um delírio, um paroxismo, quando percebeu que a mulher deu um grito. Correu e percebeu que estava vendo a dilatação e que estava vendo as reações. Ele ficou admirado. A mulher estava depauperada. A criança localizava-se para o parto. As contrações aceleraram de meia em meia hora para 20 minutos, para 10. E pela meia-noite, a criança foi expulsa. Ele recebeu-a nos braços em júbilo. Seccionou a placenta. Colocou-a num balde. Limpou a criança. Atendeu a mulher que dormiu. A bênção do repouso após o parto. Colocou a criança ao lado. A cama suja. Mas não tinha outra alternativa. Ele aproximou-se de uma lamparina. Tirou a caneta e o papel para anotar os dados para fazer a ficha no hospital. Calculou o peso da criança. Tirou a fita métrica. E quando foi medi-la, ele se deteve. A criança tinha o pé direito deformado. Era um caso teratológico. Ele revoltou-se. Que barbaridade. Tanto esforço para salvar um coxo. Que vai ser isso na terra? Nada. Nesse bairro miserável, vão chamá-lo de capenga, rengo, coxo. Ele vai reagir, vai apanhar, vai matar. Eu tenho nas mãos a clava da justiça. Poderei torná-lo feliz. Poderei interromper-lhe essa vida miserável. Não havia testemunhas. Tadeu Merlin podia contar com aquela mulher velha, que ia dizer que a criança morreu depois de um parto difícil. Preparou uma injeção e disse: eu vou salvá-la. Pegou o braço magro da criança e quando ia aplicar uma droga que lhe interromperia o ciclo de vida, a consciência gritou-lhe: que tens tu com isto? Se ele vai ser um paralítico, um coxo, o problema é dele, não é teu. Tu vieste aqui para fazer o parto e fizeste. Deixa-o em paz. Tadeu Merlin recuou apavorado. Largou a criança, desceu a escadaria. E no dia seguinte no hospital, fez a ficha. A vida é muito curiosa. Ele doutorou-se, foi morar no meio oeste americano, tornou-se pediatra próspero. Casou-se. Na sucessão do tempo, teve uma filha, que era o encanto da sua vida. A filha, por sua vez, casou-se. Havia estudado medicina, casou-se com um colega. Estavam agora clinicando ao lado do pai sogro. Encontravam-se muito bem economicamente. Quando a filha teve uma menina que recebeu o nome de Bárbara. Bárbara era um desses anjos celestes que vêm à terra para a felicidade dos avós. A missão dos avós é deseducar os filhos que os pais educam. Porque os avós sempre acham que os pais não sabem educar. Mas alguém me disse uma coisa curiosa. O avô é o jumentinho que o filho amestra para o neto montar. Porque tudo quanto os avós negam aos filhos, cedem aos netos. E Bárbara era um anjo. Nesse momento, os pais de Bárbara resolveram viajar a Los Angeles para fazerem pós-graduação. E levar a menina, que então contava 3 anos. Para o doutor Tadeu e senhora Merlin, era uma amargura. Como viver sem a neta? Os pais iriam encaminhá-la mal.
resolveram fechar a clínica e voltaram a viver em Los Angeles. O Dr. Tadeu construiu 2 belas mansões. Para ele, a mulher, para a filha, o marido e a neta. Para poder estar perto, para atender Bárbara. Quando Bárbara completou 5 anos, numa dessas tempestades de verão, a filha e o genro não chegavam. Dr. Tadeu foi dormir já avançadas horas, quando o telefone soou pela madrugada. A voz dizia: estamos chamando do hospital de clínicas da universidade. É que chegaram 2 cadáveres carbonizados e encontramos algo com esse nome e esse telefone. Não temos certeza, mas ele de imediato largou tudo e saiu correndo. Pegou o automóvel. Ele conhecia tanto aquela morgue. Foi diretamente para lá. E em chegando lá, o enfermeiro disse: doutor, não se aflija. É uma suposição. Não temos certeza. Mas quando levantou os lençóis, ele encostou-se na parede. Eram a filha e o genro. Eles haviam sido vítimas de uma derrapagem do automóvel na estrada. O veículo chocou-se no paredão de pedra. O tanque de gasolina explodiu e ambos morreram carbonizados. Dizer a dor do Dr. Tadeu Merlin é impossível. Ele entrou naquilo que Dante Alighieri chama a selva selvagem do sofrimento. Agora a vida tornou-se mais dolorosa. Ele transferiu Bárbara para sua casa. E a meninazinha com quase 5 anos, quando é que papai e mamãe vão voltar? Um dia, querida. Para onde foram? Além do arco-íris. Estão além do arco-íris, Bárbara. E vão demorar de voltar. Bárbara choramingava. Mas ela havia concluído o jardim de infância. E os avós resolveram oferecer um garden party a todos os coleguinhas de Bárbara. Eram 40. O Dr. Merlin preparou uma festa fantástica. Exatamente no dia da festa de Bárbara, pela madrugada, ela choramingou, acordou, e o avô constatou que ela estava com uma febrícola, dessas febrezinhas que são os terrores infantis. Deu-lhe um antitérmico. Às 8 horas, Bárbara estava pálida, mas estava sem febre. Ao meio-dia, a febre rompeu a 38. Com medo de que ela chegasse a uma convulsão aos 40, ele deu um antitérmico mais rigoroso. Às 2 horas, Bárbara apresentava olheiras, algumas marcas nas articulações, mas a febre havia baixado. Começa a festa de aniversário. Chegam as crianças e suas mães. E em festa de criança, quem se diverte mais são as mães, que comem e comem e levam bolsas com sacos plásticos dentro. Ah, para fulana que não veio, para Beltrana que não veio. Aí tem que preparar para quem veio e para quem não veio e para quem vai para casa. E estava a festa desse clímax, quando o Dr. Merlin notou a falta de Bárbara. Saiu pelo jardim e encontrou-a sob um caramanchão, tremendo de frio e de febre. Levou-a à alcova, a festinha terminou, a febre estava a 40 graus. Ele ficou assustado. Chamou um colega e pediu a um outro colega de laboratório para fazer exames complementares de sangue que pudesse esclarecer o problema. Novos antitérmicos, a noite terrível de inquietação pela madrugada. O colega trouxe o resultado dos exames. Bárbara era portadora de uma virose desconhecida da medicina. Aquele vírus atacava uma criança em 1 milhão. E por isso mesmo não se conhecia. Não havia sido estudado. Não tinha qualquer produto que se lhe opusesse. Bárbara ia morrer. Foi o diagnóstico. Morrer de uma maneira cruel. Porque o vírus alojava-se nas articulações, nos tendões, nos músculos. E a criança morria com falta de respiração.
porque os pulmões não atendiam. Era uma morte dolorosa. Quando o colega terminou de falar-lhe, sugeriu a eutanásia. Aplique a eutanásia. Você não vai suportar a morte da sua neta. A eutanásia? Perguntou ele. Matar a minha neta? A função da medicina é salvar. Diariamente vêm novos recursos. A cada instante surgem novas possibilidades. Eu não a matarei. Minha neta tem que viver. No dia seguinte ele viajou para levar a neta às clínicas Mayo, as mais célebres do mundo naqueles anos 40. O próprio Dr. Mayo atendeu. A sintomatologia. A menina, em menos de 48 horas, apresentava uma facies cadavérica, a palidez. Com a falta de respiração, ela apresentava o azuláceo, a presença próxima da morte. E o Dr. Mayo disse, leve-a para casa. Ela não terá uma semana de vida. Mas, colega, não me desanime. Nós somos médicos, você sabe. Não somos Deus. Ela está morrendo. Se fosse minha neta, eu aplicava a eutanásia. Poupando-a e poupando. Mas eu não posso matar. Se eu a matar, eu mato-me. É minha vida. É a vida de minha mulher. Mande-me a outro médico, eu sou muito rico. Sim, mas nós não podemos fazer nada. Mande-me a outro médico. Por favor, deixe-me enganar. Ela irá morrer, eu sei, mas eu quero fazer tudo além do meu alcance. Pois não. Há um especialista na Alemanha. Poderá consultar-se, lhe darei o endereço. Faça um telegrama. O Dr. Tadeu Merlin viajou com a esposa e a netinha. Quando chegaram a Hamburgo, o colega disse, mas por que trouxeram? Ela está morrendo. Não há cura. Eu venho perseguindo este vírus terrível há 10 anos, não consigo nada. Leve-na de volta para morrer em casa ou a bordo do avião. As viagens eram muito demoradas. Mande-me outro médico. Eu tenho que ir a outra, até que ela morra. Eu quero ter paz. Eu desejo que ela morra, eu havendo tentado tudo e muito mais. Mas não existe outro. Arranje-me outro. O médico alemão meditou e disse, lá no seu país, há um médico, sim, que está tentando, dê-me o nome dele. Diga-me onde ele está. Eu irei. Mas não há tempo, não importa. Eu irei. Por favor, faça um telegrama para ele, dizendo que eu estarei chegando, que me atenda de urgência. Muito bem, é o Dr. T.J. Miller. Pode tentar. A viagem foi muito dolorosa. Quando retornaram a Nova York, Bárbara estava esquálida, cianótica, as articulações inchadas, as dores que trucidavam a alma dos avós. Ele contratou um avião especial e foi à região. Quando chegou ao lugar, arrependeu-se. Era um lugar muito quente, muita poeira, muita miséria. A ambulância que os esperava era um caco. Mas como voltar? Quando chegaram à clínica, não era uma clínica, era um barracão, o Pátio dos Milagres de Paris. Aleijados, deformados, eles entraram na sala repleta de anomalias. O doutor Tadeu, acompanhado da mulher, a netinha em uma maca segura por 2 homens generosos, disse à secretária, por favor, é urgente, o doutor Müller espera por mim. Ela entrou, abriu a porta sorrindo e ele viu um jovem, 30 anos talvez, pouco menos. Mandou que sentassem, mandou colocar Bárbara sobre uma mesa de exames. Pediu ao enfermeiro que trouxesse a mesa até o seu birro. Bárbara choramingava. O médico levantou-se e olhou para ela. Doutor Tadeu trouxe os exames. Colega, não me diga nada. Eu quero fazer o meu próprio diagnóstico.
Eu não gosto do diagnóstico dos outros. Eu não quero ser induzido. Como é o nome dela? Bárbara. Bárbara, vai doer. E apertava, quando ela gritava, mas você vai montar em bicicleta? Bárbara, você gostaria de nadar? E apertava. Bárbara, você vai correr, vai jogar bola? Bárbara chorava, o avô transido de dor. E o jovem médico, Bárbara, você... Então parou e disse, é a virose Y. Até há pouco não havia cura, mas faz 10 anos que eu estou pesquisando este vírus e consegui fazer uma vacina. Já testei em ratos, já testei em outros animais com excelente resultado, mas nunca tive um paciente humano, e é provável que ela morra durante as primeiras doses. Qual é a possibilidade de vida? 5%. Pelo amor de Deus, tente, porque ela não tem possibilidade nenhuma. O Dr. Miller pediu ao enfermeiro que levasse Bárbara e pediu à assistente social e à massoterapeuta que a despisse, que fizesse uma massagem longa, começasse os banhos alternados quente e frios e depois chamasse para aplicar a injeção. E ficou olhando o resultado dos exames. Quando a porta se abriu e a masoterapeuta disse, a paciente está pronta, o Dr. Miller empurrou o birro que tinha rodas e saiu manquejando. A perna direita mais curta, uma bota ortopédica. O Dr. Tadeu olhou para ele, olhou para a bota. E então o Dr. Miller percebeu e perguntou, está estranhando? Eu sou rengo, eu sou capenga. Aqui todo mundo me conhece como o Dr. Capenga, porque aqui todo mundo é aleijado. O médico, o doente, os enfermeiros, aqui ninguém ri de ninguém. Todo mundo tem um defeito, por isso nossa clínica dá excelentes resultados. O Dr. Tadeu ficou algo edetado. E o jovem Miller disse, a minha história é congênita. A minha história é muito interessante. Eu nasci em Los Angeles. Eu sou o 7º filho de uma imigrante alemã. Papai queria que minha mãe abortasse, mas ela disse que não. Morreria, mas não abortaria. Quando eu estava difícil de nascer, pela pobreza, pela fraqueza orgânica de mamãe, a nossa paradeira telefonou para o hospital e o hospital mandou um médico extraordinário. O médico com uma habilidade comum salvou a vida de mamãe, salvou minha vida. Mamãe ficou tão agradecida que uma semana depois ela foi ao Hospital das Clínicas para saber quem havia sido o médico. Mas a ética não permite. Ela pediu assistente social, declarou, evocou o fato, e a assistente social disse, senhora, mas eu não posso dizer o nome. Mas por favor, pegue ali o prontuário. Eu tenho uma dívida com este homem que salvou a minha vida, que salvou a vida do meu filho. Veja meu filho como é lindo. A assistente social comoveu-se. Como é o nome da senhora? Seu endereço. O dia do parto. Foi, pegou no armário o prontuário e disse, olha, eu não posso lhe dizer, mas eu vou deixar aqui no balcão e vou beber água. O que a senhora fizer, eu não tenho nada com isso. Largou e foi beber água. Então mamãe olhou, sabe como são as mulheres, e botou meu nome, o nome dele. Mas eu tenho tanta vergonha do nome dele, que é um nome pomposo. Meu nome é Tadeu Johann Miller, em homenagem a papai. Mas eu prefiro que todo mundo me chame o Dr. Manco. Dr. Tadeu Merlin voltou aquela tarde e noite de Los Angeles. As lágrimas correram. Que felicidade não ter praticado a eutanásia. A criança que ele ia matar, porque ia ser um coxo, era o homem que hoje ia salvar a sua neta, por ser um coxo. Então o doutor Miller perguntou, o colega está emocionado? Muito. Porque é melhor ser coxo
do que ser cego, como eu sempre fui. O Dr. Mila entrou, começou o tratamento da menina. 2 meses depois, Bárbara teve alta. E a partir dali, o Dr. Tadeu Johann Müller criou uma vacina e extinguiu da vida infantil a virose que ceifava vidas e era desconhecida. Eutanásia, nunca. Ninguém tem o direito de matar. Aborto, somente para salvar a vida da parturiente quando essa está em perigo. Diretriz para a felicidade: não faça o mal em circunstância nenhuma, sob qualquer justificativa falsa. O paciente está sofrendo muito, abreviemos-lhe as horas. São Luís, em monumental mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos sobre o mal e o remédio. O Espírito Protetor fala-nos da necessidade que alguns pacientes têm de permanecer na Terra por mais algum tempo, para poder resgatar a grande problemática da sua vida pretérita. Viver é a oportunidade abençoada para o nosso crescimento. Por isso que a doutrina espírita advoga pena de vida, jamais pena de morte. Com que critério poderemos eleger a morte?